Atos capítulo 12, e vamos ler um versículo aí, versículo de número 11, 12, 11. Dando tempo para as pessoas localizarem. Atos, livro muito conhecido, capítulo 12, versículo de número 11. Amém? Posso ler? E vocês acompanharem? Amém. O 11, 12. Diz assim o verso 11 do capítulo 12. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. O que está escrito aí? E me livrou. Diz o texto dessa forma, desse jeito: e me livrou. E me livrou de quê? Da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Senhor, fala conosco nessa noite. Nós precisamos muito ouvirmos a sua voz. Além de ouvir, precisamos guardar para andar com a tua palavra no caminho proposto pelo Senhor. Tem um caminho, Deus, tem um lugar, tem um propósito, tem uma vida, tem uma direção dada pelo Senhor às nossas vidas, e nós queremos isso, precisamos disso, porque é nesse caminho, nessa direção, é que vamos, ó Pai, vermos o que é bom, o que vale a pena, o que de fato, ó Deus, a vida tem como alegria, como suavidade. Por isso leva-nos, ó Deus, à sua instrução, ao seu ensino, ao seu caminho, à sua verdade, à sua vida, em nome de Jesus. Esperar de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, tem a seguinte narrativa, a descrição: aquele que se aproxima de Deus, é necessário que acredite que Ele existe. E o texto diz mais assim: que Ele é galardoador daqueles que esperam nele. O que a Bíblia está dizendo? Você precisa esperar que Deus faça coisas por você. Não vai dar para você fazer sozinho, sozinha. Você tem que entrar nesse processo de expectativa. Esperar que Deus faça por você certas coisas que, além de não dar para você fazer, você precisa que seja feito, porque se não fizer, vai dar ruim. O tempo vai fechar. A situação vai ficar realmente caótica. O desprazer vai acontecer. Então Deus precisa fazer certas coisas. E quando eu vou em Atos capítulo 12, a partir do versículo aí 11, é um capítulo de grandes caminhos interpretativos a respeito da manifestação de Deus, mas hoje eu quero focar só nessa pergunta: o que você está esperando de Deus? Qual que é a sua expectativa em Deus? Esperar em Deus, na realidade, é um ponto crucial da vida, é um ponto que você não pode deixar para lá e dizer assim: não espero em Deus, não quero esperar em Deus. Você não pode fazer isso. Esperar de Deus, livramento, provisão, governo, direção, paz, proteção. Esperar de Deus, livramento de Herodes. Foi isso exatamente o que uma igreja esperava, o que Pedro esperava. Eu não sei fazer essa medição muito bem, não. Eu não sei se eles esperavam com profundidade, com realmente extensão, com intensidade, mas que esperava. Pedro esperava ser liberto das mãos de Herodes. Deus, o Senhor tem um plano para mim, agora estou aqui preso, estou encarcerado, estou aqui sendo guardado por 16 soldados,
E agora? O Senhor não tem um ministério para mim, o Senhor não tem uma função para mim, o Senhor não tem um propósito para mim, o Senhor não tem uma vida para mim, e agora, Deus, como que eu faço? E ainda mais, Herodes esperava uma coisa de Pedro, e o povo, diz o texto no versículo número 11, tinha a expectativa, o povo judaico, de que Pedro iria ser condenado. Que esperança é essa, Deus? As pessoas olham para você, as pessoas te conhecem, e sabe o que acontece? Muitas vezes, no olhar de pessoas que conhecem vocês, elas sabem que vocês estão na prisão, não conseguem andar, elas sabem que vocês estão fragilizadas, e o povo judaico sabia que naquele momento Pedro preso estava fragilizado. Tem pessoas que convivem com você e sabem que você está desanimado ou desanimada. As pessoas sabem disso, as pessoas notam isso. As pessoas sabem, olhando para você, na sua atitude, na sua conversa, que você não conseguirá fazer, ser ou possuir baseado no seu mérito, na sua condição. Muita gente sabe disso a seu respeito. Muita gente sabia disso. A esperança, a expectativa do povo judaico em relação a Pedro era essa: ele está fragilizado, ele está lá maltratado, ele está preso, ele está vulnerável, ele está acabado, não dá para ele mais, tem 16 guardas o prendendo. Como que ele vai sair? Herodes tinha essa expectativa em relação a Pedro. Muita gente tem essa expectativa em relação a você. Também Herodes e os judeus, tendo essa expectativa em relação a Pedro, só que não se sabia, porque não se sabe. Você sabe se tem alguém orando por você? Você sabe se de fato Deus lá do céu bradou e decidiu te proteger? Herodes não sabia disso. O povo judaico, os fariseus, não sabiam disso. As pessoas não ouvem a sua oração. As pessoas não sabem da sua oração. As pessoas não sabem, na realidade, nada a seu respeito. Só ouvem falar e podem ver você caminhar, e às vezes o seu caminhar é muito frágil, é uma demonstração de desânimo muito intensa. Herodes não sabia, o povo judaico não sabia que tinha uma comunidade cristã orando por Pedro, porque o texto vai dizer isso, e você vai ver isso comigo daqui a pouco. Havia um grupo de pessoas lá pedindo por Pedro: Deus, abençoe Pedro, Deus, ele é uma coluna da igreja, o Senhor o visitou no mar, disse para ele cuidar das suas ovelhas, agora ele está preso, e preso dentro de uma autoridade maior, Herodes. Deus, o que é isso? Existe um clamor popular contra Pedro, para ele morrer, para ele ser sentenciado. Havia uma comunidade cristã orando por Pedro. Só que Herodes não sabia disso. Só que o povo não sabia disso. Aí você vai para o versículo número 13. Eu faço questão de você ler comigo rapidamente. Vá no versículo número 13 comigo. Quando ele bateu, por favor, 13, capítulo 12. O póstigo do portão veio uma criada chamada Ruth ver quem era. Pedro havia tido uma experiência sobrenatural. 16 pessoas estavam com os olhos fitos nele, o prendendo, o segurando, o amarrando. Desce uma situação miraculosa, porque Deus faz isso. Deus faz coisas que as pessoas não entendem. Deus faz coisas que as pessoas de fato não podem fazer. Desce ali uma manifestação sobrenatural. As pessoas dormem e Pedro não. As pessoas ficam paradas e Pedro não. As pessoas ficam desatentas e Pedro não, porque Deus fez isso. E Deus tira Pedro da prisão. E depois que Pedro ele é posto
além da prisão, que Deus o libertou, e Deus liberta as pessoas para quê? Guarda isso no seu coração, tenha isso como resposta. Deus só mexe com você com propósito. Guarde isso. Deus só mexe com você com propósito. A libertação que Deus vai te dar, o encaminhamento que Deus vai fazer para você, o que Deus vai fazer na sua vida, tudo que Ele faz com propósito. Quando Deus liberta Pedro já sai da cela e já sabe o que fazer, já sabe para onde ir. E ele sai da cela, e o primeiro lugar que ele vai, Pedro vai logo procurar a comunhão com os irmãos, vai procurar a comunidade cristã. Pedro faz isso imediatamente, porque Deus o libertou e o deixou ir lá. Por quê? Lá tinha um grupo, lá tinham pessoas, homens, mulheres, meninas, porque o texto faz essa referência, meninas, ou a menina, Ruth. Pessoas que estavam ali orando e dizendo: Deus, tenha compaixão da nossa história, tenha compaixão de Pedro. Eu sei que a coisa é impossível, a autoridade é maior, foi Herodes, Deus, a autoridade maior aqui onde estamos, que mandou prender Pedro. Ele está bem preso, 16 pessoas, Deus. Só que quando Pedro na realidade sai e é liberto, ele vai lá na comunidade cristã e ele encontra lá, batendo no portão, na porta, falando: gente, deixa eu entrar. E o propósito era esse mesmo, ir lá e encontrar pessoas. O propósito era esse, compartilhar, ir lá e dizer o seguinte: Deus me libertou, Deus me protegeu, Deus me livrou, Deus adormeceu os guardas, Deus fez algo sobrenatural e eu estou aqui. As orações de vocês valeram, as orações de vocês foram respondidas por Deus. Pedro queria compartilhar isso, ele foi lá para isso. O que Deus vai fazer por você é para você compartilhar com as pessoas. Agora, quando eu vou para o versículo número 14, Ruth vê a sua expectativa e a expectativa dos outros serem cumpridas, atendidas, e ela fica tão alegre, e ela fica tão satisfeita, que ela nem atende Pedro, ela nem abre o portão para Pedro. Deixa eu entrar. Ela reconhece a voz de Pedro, versículo 14. E ela volta alegre e lá para os irmãos, irmãos, Pedro está na porta, Pedro está aí, Pedro falou comigo. E ela tem tanta alegria, e ela começa a falar com as pessoas: irmãos, Pedro foi resposta da nossa oração. Como é importante isso, como Deus quer fazer isso. Como é importante ter essa experiência. Você ora e Deus responde, você fala e Deus, além de compreender, atende o seu clamor. E ela queria ir lá na comunidade onde ela estava, falando isso: irmãos, nós orávamos e falávamos sobre a prisão de Pedro, e Deus libertou Pedro de Herodes, da expectativa do povo judaico. A voz de Pedro está lá no portão, irmãos. Deus atendeu a nossa oração. E Ruth queria contar essa bênção, e Pedro lá fora, batendo e insistindo no portão: gente, deixa eu entrar, eu quero contar a bênção. E ela não atendeu Pedro de forma alguma. Ela saiu para que as pessoas pudessem de fato observar o que ela tinha para contar. E aí a gente vai entrando mais profundamente no texto, irmãos. Deus ouviu aquela comunidade, Deus atendeu a oração daquelas pessoas e libertou Pedro. E a gente verifica isso no versículo número 15. O versículo número 15 diz assim: olha, e eles disseram: estás louca. Então, quando aquela menina, alegre, contente, intensamente satisfeita, vai lá contar para as pessoas: Pedro está aí, Deus ouviu a nossa oração, toda empolgada, ela tem como retribuição: você é louca, você tem problema? Tem muita gente com problema, tem,
Mas era isso que eles queriam imprimir nela. O que eles estavam dizendo? O que a comunidade toda cristã estava dizendo? Deus não ouviu a nossa oração, é muito difícil ser atendido nesse aspecto, é muito poderoso Herodes, 16 guardas, a vontade popular de um povo, todo um povo judaico. Deus não poderia, não pode, Deus não vai fazer nada. O que eles estavam dizendo para essa menina chamada Rude era isso. Mas é exatamente isso que você diz muitas vezes na sua casa, dentro da igreja, na sua escola, aonde você trabalha. E você precisa mudar isso. Você precisa modificar isso. E quando você vê no versículo 15, disseram-lhes, está fora de si ou de ti, está louca. Isso quer dizer exatamente isso. Você está falando besteira, menina? Por que quando a gente fala das coisas espirituais com as pessoas, dá-se a impressão, dá-se a interpretação de que estamos falando coisas fora da normalidade, fora do habitual, fora do que é certo? Por quê? Quando essa menina se pronuncia dessa forma, desse jeito, eles estavam dizendo para essa menina, isso é asneira, é tolice, não deem ouvidos a ela. Meu Deus, por que é difícil acreditar que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer, que Deus vai te pegar e te proteger, que Deus vai prover, que Deus vai te encaminhar, que Deus vai cuidar de você, que Deus tem um plano para você? Por que é difícil acreditar nisso? Por quê? Quando eu vou e começo a pensar no texto, sabe o que Rude tinha? Rude tinha uma revelação. Aqui é o lugar da revelação, não é no centro de macumba. Aqui é o lugar, é a atmosfera, é a esfera, é o clima da revelação, de Deus usar pessoas para falar com você, para te ajudar, falar de coisas que você tem que consertar. Aqui a igreja é o lugar da revelação. E Rude entrou no meio da comunidade cristã com uma revelação. Quero revelar para vocês que Deus ouviu a oração de vocês. E o povo não conseguia assimilar isso. O povo não conseguia aceitar isso de forma alguma. E aí a gente vai tentando modificar se Rude tinha uma revelação. E o grupo lá na igreja não conseguia entender isso. E dizia para ela, isso é tolice, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa que você está alucinada. Para. Calma. Reflete. Você vive numa comunidade espiritual. E você tem que entender isso. Coisas espirituais vão ter que acontecer aqui dentro, na igreja. Ou você está achando que aqui é o mundo? Que é só o mundo? De maneira alguma. E quando eles disseram isso para Rude, Rude tinha certeza do que Deus tinha dado a ela. E aí a gente aprende com essa menina, a gente tem que ter certeza daquilo que Deus fala conosco, tem que guardar. E quando você guarda, e você resolve por acaso revelar aquilo que Deus revelou para você, você vai correr o risco da pessoa que está do seu lado falar assim, não é, está errado. Claro que você vai correr esse risco. Corra esse risco, porque foi Deus quem te falou, foi Deus quem te disse, é Deus quem deu essa revelação para você. E Ele deu para quem? Para você. O povo ainda, a comunidade ainda ia receber essa revelação, mas quem primeiro recebeu no portão, quando bateu, a voz, quem ouviu, foi aquela menina chamada Rude. Foi ela quem recebeu em primeira mão a revelação de que Pedro havia sido liberto das mãos de Herodes e da expectativa do povo judaico. Então a primeira revelação foi dela, e ela foi compartilhar essa revelação. Só que as pessoas não entendendo isso, as pessoas não realmente assimilando isso, diziam que ela estava com falta de lucidez, doida, você é malucona, você tem problema. Mas a história de Rude ainda continua.
porque ela afirmava veementemente, e ela ficou firme. Deus me deu essa revelação, irmãos, isso é verdade. E a firmeza dela foi tão grande. Quando você tem uma firmeza em Deus, quando você diz assim, Deus me falou, e a pessoa não falou, Deus me falou, não falou, Deus me falou. E quando você é firme com Deus, na palavra descrita, narrada aqui, que você tem, quando essa firmeza ela existe, a pessoa é obrigada a flexibilizar. Meu Deus, que certeza é essa? José, esse sonho que você fala com tanta firmeza, com tanta clareza, isso incomoda as pessoas. E nem tudo o que Deus te disser vai fazer com que outras pessoas acreditem naquilo que Deus te diz. Quer que eu repita? Deu para entender? Nem tudo aquilo que Deus te disser e você guardou, está no seu coração, e você publica isso, vai fazer as pessoas acreditarem naquilo que Deus te disse. E você tem que entender isso, se preparar para isso. Depois disso, da firmeza, começaram a dar opinião. E opinião é uma coisa complicada, né? Opinião é aquela situação que a pessoa faz para não ficar sem graça. Então ela dá opinião. E deram uma opinião a respeito da revelação de Rude. E falaram assim, é o anjo de Pedro. Que isso, irmã? É o Pedro, é Pedro. Deus o libertou. Não é anjo não. Deus entrou na cela, adormeceu os guardas. Eu sei que a sua opinião é baseada naquilo que eu te disse, na firmeza que eu tenho, na condição de te falar que Deus me falou, mas eu quero que você entenda aquilo que Deus me falou, e é exatamente isso que Rude fez. E eu quero ir para o versículo de número 16, porque Pedro perseverava em bater no portão. Com tudo isso que estava acontecendo, Pedro estava lá. Vocês não vão me atender não? Gente, eu saio da prisão naquele sufoco, eu achei que eu ia morrer. Eu venho aqui, grito, a menina me ouve, sai correndo. Eu continuo batendo no portão, o portão está fechado, como é que eu faço? Gente, deixa eu entrar para contar que Deus me libertou, que Deus me salvou, que Deus me protegeu. Deixa eu entrar. Às vezes a informação de Deus, ela tem dificuldade de entrar em certos lugares. Não é porque na realidade Deus não queira, é porque as pessoas põem bloqueio mesmo. Falta fé, falta o querer, falta uma ótica, uma atenção, uma prioridade em Deus. E a gente precisa fazer essas correções. Pedro estava lá no portão, deixa eu entrar. E a menina conversando com os irmãos lá no outro compartimento. Mas quando eles abriram a porta e foram abrir, quando eles chegaram lá e abriram o portão, sabe o que o texto fala no versículo 16? Que eles tiveram um espanto, ficaram assustados. Gente, é Pedro! Irmãos, é Pedro! Pedro saiu da mão de Herodes, Pedro saiu das mãos da expectativa do povo judaico. Irmãos, 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 é Pedro. Aí a gente começa a questionar o texto. Eles oravam, mas não esperavam aquilo que oravam. Vai compreender isso? Talvez seja a sua experiência. Você ora, mas não espera. Você fala com Deus, mas não sabe certo a respeito da vontade de Deus em relação àquilo. E quando o texto usa essa expressão espanto, eu parei um pouquinho para refletir nisso. Eu consegui entender e fui ensinado que eles oravam, e o texto diz isso, mas não esperavam o que oravam, não tinham a expectativa de que Deus fosse lá, na prisão, adormecessem os guardas, tirasse Pedro, desse a Pedro uma direção. Imagine isso, orar e não esperar o que se ora. Tem muita gente fazendo isso dentro da igreja. As pessoas não tinham expectativa em Deus, de que Deus se manifestaria.
Pedro na prisão, 16 soldados o prendendo, ordem de Herodes, ordem imperativa: você vai ser condenado, morto. Vontade do povo judaico, algo impossível, e a oração correndo solta na comunidade cristã: Deus salva, abençoa, protege. E quando Pedro aparece no portão, eles não acreditam. Vai entender? Orar, trabalhar na oração, entrar em um combate com Deus, no sentido de Deus tem misericórdia de nós, e não ter a expectativa de que aquilo vai acontecer. Eu fico imaginando Pedro sabendo dessas coisas. Irmãos, eu tenho que ter uma conversa com vocês. Vocês estavam aqui orando, e vocês não estão dizendo que não esperavam que eu estivesse aqui liberto, é isso? Vocês estavam pedindo por minha libertação e não esperavam que Deus atuasse na libertação, porque vocês estão assustados. Vocês me contavam como morto antes de eu morrer, por isso que vocês assustaram. Vocês contavam que eu estivesse acabado antes de ser acabado, e é por isso que vocês estão surpresos. Vocês me davam como mortos, porque pela aparência de vocês, pelo susto de vocês, pela situação espantada de vocês, vocês não esperavam que Deus atuasse a meu favor, a nosso favor, em favor da igreja. Irmãos, vamos pedir perdão a Deus e ajudar-nos. Falar com Deus: Deus, nos ajude a termos mais fé. Nos ajude, Deus, a acreditar que o Senhor vai manifestar. Eu estou te devendo essa, Deus. Eu não esperava que o Senhor pudesse libertar Pedro. Eu estou te devendo isso, Deus. Eu não esperava. Por isso, Deus, quando Pedro chegou ali no portão e eu o vi, eu assustei, Deus. Deus, me perdoe. O Senhor é poderoso demais, mas eu não esperava isso. O Senhor é grande demais, mas eu não contava com isso. Eu fico pensando, Pedro, ensinando essas pessoas: irmãos, vocês oravam para Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus que manda prender, que manda soltar, que manda levantar, que manda matar, que manda fazer tudo o que Ele quiser, e tudo do jeito, da maneira como Ele fala, é do jeito que vai acontecer. Então vocês estão orando a esse Deus, e vocês estão me dizendo que vocês não esperam nada desse Deus. Vocês estão me dizendo que vocês não esperam que Deus atue, mesmo nas impossibilidades, mesmo nas situações realmente que parece serem irreversíveis. Irmãos, Deus me libertou, e vocês estão surpresos porque Deus fez, mas não era de se esperar que Deus fizesse. E a gente precisa mudar essa ótica interior, essa relação interior. Deus, eu espero que o Senhor me abençoe, eu espero que o Senhor endireite o meu marido, meu filho, a minha vida, eu espero que o Senhor abençoe a minha condição, eu espero. A nossa expectativa tem que ser toda entregue. Você tem que correr esse risco. O que Pedro estava dizendo, iria dizer, iria ensinar possivelmente aos irmãos, e o que a gente aprende no texto é: oravam sem correr risco. Orar sem correr risco? Não existe. Porque o risco que tem é você aceitar a vontade de Deus. Mas eu preciso ir para o versículo número 17. Pedro contou ao grupo de oração que estava lá a respeito do milagre de Deus. E eu fico imaginando Pedro lá contando para as pessoas: irmãos, a sentença era algo real, Herodes mandou me matar. Irmãos, eu não tinha como fugir, prenderam as minhas mãos e os meus pés. Irmãos, colocaram 4 quartetos de guardas ao meu inteiro dispor para me vigiar, irmãos. Não tinha como sair, me colocaram na cela, irmãos. Eu fico imaginando Pedro contando para a comunidade cristã: irmãos, eu estava lá, e de repente veio uma manifestação do céu. De repente, o que estava me prendendo não mais prendeu, e aí eu consegui me libertar.
De repente, a porta se abriu e eu consegui passar. Passei o primeiro pavilhão, passei o segundo pavilhão. Irmãos, foi isso que aconteceu. Fazer o quê? Deus interferiu. Então eu quero que vocês, irmãos, isso é Pedro contando na comunidade cristã, tá? É Pedro contando lá no grupo de oração. Irmãos, eu quero que vocês entendam que Deus ouve a oração de vocês, que aquilo que vocês pedem, realmente Deus atende a petição de vocês. É Pedro contando isso na comunidade. E o versículo de número 17 diz assim: e saindo partiu para outro lugar. Por quê, Pedro? Por que você não ficou ali? Porque ele foi contar essas coisas em outro lugar, para que outras pessoas soubessem disso, soubessem que vale a pena orar, que vale a pena falar com Deus, que vale a pena esperar em Deus. Então a sua oração, ela não é vã. Deus ouve, Deus atende a sua oração, e você tem que ficar atento nisso. Quando eu pulo logo para o versículo de número 19, que diz assim: e quando Herodes o procurou, não o achou. Eu tenho que falar com você um pouquinho sobre isso. O texto fala literalmente isso. Herodes procurou Pedro, e o texto fala assim: não o achou. Irmãos, isso é sensacional. Isso é o que você tem, é a promessa que você tem, é o que Deus te dá. E eu quero explicar isso para você. E explicar da seguinte maneira: o diabo não achou Pedro, Herodes não achou Pedro, a expectativa judaica não achou Pedro, porque Deus protegeu Pedro. Deus livrou Pedro de Herodes, do diabo, da expectativa judaica. Herodes não sabia o que Deus tinha feito com Pedro. O diabo não sabe o que Deus vai fazer com você. O diabo não sabe o plano que Deus tem para você. O diabo não sabe como, a hora, o momento, que caminho Deus vai tomar para mudar a sua história. Não sabe, como Herodes não sabia, como o diabo não sabia, como a expectação do povo judaico não sabia que Deus livraria Pedro. Herodes contava que tinha prendido Pedro. O diabo conta que armou uma cilada para você. O diabo conta que na sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua condição de realmente estar desanimado, sem fé, você vai cair, você vai realmente tropeçar. O diabo conta com isso. O que ele não conta é que Deus vai intervir, como Deus vai fazer. E Deus vai fazer porque Deus te ama. Foi assim, dessa maneira. Se o diabo conta com a cilada que ele faz e sabe do estado, da forma como você está, o que o diabo não sabe é que Deus vai fazer de você da forma como Ele quer, e uma mudança na sua história depende de Deus, assim como o livramento da prisão de Pedro ficou dependente de Deus. Quero finalizar. Deus não revelou a Herodes o que faria com Pedro. Deus não fala para o diabo o que vai fazer com você, o plano que ele tem para você, a história que ele teve e tem para você. Deus não disse para o diabo como surgiria a igreja, o que faria da igreja, como trataria a igreja. A gente começa a compreender isso. Deus não revelou a Herodes, Deus não deu essa revelação ao povo judeu a respeito de Pedro. Se as pessoas, nem o diabo, sabem o que Deus vai fazer com você, você vai sair bem, porque Deus tem pensamento de paz a seu respeito. Deus te ama, Deus tem um propósito para você. E foi exatamente isso que Deus fez. Vamos fazer o resumão para a gente orar. Deus pega Pedro e o liberta. Deus o leva na comunidade cristã, na atmosfera cristã, na igreja. E lá os irmãos estavam orando: Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. Deus bate no portão, a menina atende.
De alegria ela volta e começa a falar com as pessoas: Deus libertou, Deus libertou, Deus libertou. As pessoas não acreditam, porque Deus faz coisas que são inusitadas, diferentes, e a gente tem que se preparar para isso. A igreja tem que se preparar para isso. E diante disso Pedro insiste, e quando Pedro é encontrado no portão, as pessoas se assustam. Por quê? Vocês não estavam orando? Que tipo de expectativa você tem em Deus? Por que você ora e acha que Deus não vai te responder? Por que você fala com Deus e acha que a sua fala não tem valia? E é por isso que você está desanimado em orar? Não desanime. Perseverava a comunidade cristã naquele momento em oração para que Pedro fosse liberto. E foi exatamente isso que aconteceu. Não fique surpreso se Deus mudar a sua história, porque você está se relacionando com Deus, é para isso mesmo. Não fique surpreso se Deus lhe prometer uma cura, ou a cura a alguém da sua família. Se Deus movimentar em relação a um caminho que você fala: gente, essa pessoa saiu da cinza. Porque as pessoas te olham, as pessoas mais próximas sabem que você está desanimado, desanimada, e elas vão olhando o seu desânimo: isso não vai dar em nada não, duvido, isso não ora, isso não fala com Deus, isso não tem compromisso com Deus, isso não anda com Deus, isso não tem jeito. Só que as pessoas não sabem o que Deus tem com você, planos, propósitos. A cilada que o diabo tem tentado armar para você, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, diz respeito à vontade dele. Mas ele não sabe o que Deus vai fazer para tirar você dessa prisão. Você depende de Deus, não são das circunstâncias. Você depende de Deus, não é na realidade de outra força, é de uma palavra de Deus liberada para você. Fique de pé, eu quero orar por você. Vamos orar em cima do texto? Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, prisões temos, laços e embaraços possuímos, mas o Senhor é aquele que desce e liberta, como o Senhor libertou Pedro. E, ó Deus, queremos termos a mesma experiência, sairmos das prisões por causa da sua manifestação. Deus, liberta o meu irmão, a minha irmã, das suas prisões, dos seus laços, dos seus embaraços, das suas dores, das suas doenças, das suas incapacidades de crer no Senhor. Liberta, Senhor, e traz essa pessoa na comunhão, na comunidade que te pertence, do corpo que te pertence. Deixa meu irmão, minha irmã testemunhar a respeito. E se a gente não crer, como fizeram, ó Deus, nossos irmãos naquela época, nos perdoe. Tenha misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor fala com as pessoas, dá revelações às pessoas, revelações que são, ó Deus, construções, edificações, que são portas abertas, pastos verdejantes, águas tranquilas. Nos ajude, Deus, nessas revelações e não negligenciarmos, ó Deus, as suas falas. Deus, perdoa-nos pelas vezes que oramos diante de um fato impossível, diante de uma situação limitada, diante de umas circunstâncias que olhamos para ela e dizemos a nós mesmos: não dá, não vai ter condição, isso é muito poderoso ou grande. Deus nos perdoe, porque tudo é possível ao que crê. E uma fala sua, Deus, pode mudar a circunstância, pode mudar, ó Deus, toda a situação. E nessa situação mudada, ó Deus, a gente consegue passar, a gente consegue vencer, a gente consegue cantar o canto da vitória. Deus, ajuda o teu povo nisso, em nome de Jesus. Senhor, o diabo não sabe o que o Senhor vai fazer comigo e com os irmãos que aqui estão, que estão nos ouvindo, não sabe, porque o Senhor é inusitado. O Senhor tem a condição de mudar a história.
Se o diabo acha que pegou, Deus não pegou. Se o diabo acha que tem, Deus não tem. Se Herodes, Deus acha que a sua sentença, ela é certa, Deus, o Senhor é que é o grande juiz, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem põe. Por isso, Deus, sentencia a respeito do povo, do teu povo, sentencia uma paz, alegria, sentencia, ó Deus, uma condição de desembaraço desse laço que as pessoas estão vivendo, sentencia uma proteção que livre essas pessoas ó Pai, da pandemia. Deus, livra o teu povo, faça o teu povo caminhar, em nome de Jesus. Deus, essa é a nossa oração, fazemos ela do altar para atingir o teu povo, em nome de Jesus Cristo. A bênção apostólica, mão no coração, isso, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa graça que te ajuda sem realmente dar a você uma condição, respeitando que você não tem a capacidade e nem o mérito, mas ainda assim faz de você realmente uma pessoa que será levantada, que será ajudada e que vai vencer. Que o amor de Deus Pai, esse amor incondicional, que te ama porque Ele decidiu te amar. Deus decidiu te amar. Deus decidiu te amar. Você, como está, como anda, você como realmente permanece. Deus, com seu amor, Ele decidiu te amar. A comunhão com o Espírito Santo, esse Espírito que guia em toda a verdade, te levante, te ajude, dê a você uma percepção, faça você, na revelação que Deus tem para você, guardar, permanecer com ela, ficar firme ao ponto de esperar o tempo que Deus vai cumprir o que Ele te disse, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te dê uma boa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém.